A Diocese de Limoeiro do Norte, neste dia 22, nesta quarta-feira, se reuniu com padres e agentes de pastorais para discutir sobre um assunto muito importante para os cristãos católicos, para falar sobre casamentos que poderão ser inválidos, poderão ser nulos. Vamos conversar para que a gente possa entender mais sobre este assunto. Padre Glailson William, o senhor que é do Tribunal Eclesiástico e também de Apelação do Ceará, que veio trazer para nós essas formações aqui do Vale do Jaguaribe, da Diocese de Limoeiro do Norte, uma questão um pouco difícil de entender, mas interessante porque hoje muitos casais vivem já uma segunda núpcias com outra família. Padre, explique sobre essa situação, quando as famílias poderão, essas novas famílias, segundas núpcias, sobre esse caso de anulação do casamento, quando o casamento, o matrimônio pode ser anulado e quando também o Papa liberou para as dioceses fazer todo esse processo. Então, olá, queridos internautas, nós estamos aqui na Diocese de Limoeiro trabalhando sobre a questão do processo de nulidade matrimonial. Eu queria antes retificar que não se trata de anulação de casamento, mas de declaração de nulidade do ato jurídico, onde diante de matrimônios que fracassam, os fiéis, os nubentes, têm todo o direito de impugnar o seu matrimônio. Diante disso, o matrimônio, ainda que ele goze do favor do direito, ele pode ser investigado se existiu ou não. É algo que desde o Código de 1983 a Igreja já legislava sobre isso. Porém, em 2015, o Papa Francisco, com coração de pastor, vendo a realidade de vários casais em situação irregular, ele abriu o Tribunal Supremo, os tribunais eclesiásticos, para poder averiguar a situação. E averiguando a situação, a gente pudesse resolver a situação do nosso povo, uma vez que o povo ainda tem fé e deseja regularizar essa situação perante Deus e perante a Igreja. E quando é que se pode entrar com o processo de nulidade matrimonial? Bom, o Código diz que os nubentes, aqueles que contraíram matrimônio, têm direito de impugnar o seu matrimônio, que significa investigar se houve ou não casamento. O tribunal próprio, competente para isso, vendo que não houve casamento, então vai dirimir uma sentença onde vai declarar a nulidade daquele casamento. E aí a gente vai avaliar as várias circunstâncias. A gente tem que perceber se existem impedimentos dirimente, se existem vícios de consentimento e se foi respeitada a forma canônica. Feito isso, então a gente vai conseguir exarar uma sentença para o bem dos fiéis, tendo em vista a pastoralidade do direito, mas não que a Igreja trabalhe com divórcio católico. A gente apenas verifica se houve ou não casamento. Não havendo casamento, as pessoas não estão casadas, então elas estão livres para contrair novas núpcias, assim possam serem capazes para tal questão. No caso, isso terá que acontecer algum impedimento antes do casamento e durante? Na verdade, a gente considera o matrimônio consentimento, o matrimônio inferior que nós chamamos, quando aconteceu o ato, quando eles trocaram o consentimento. E isso vai refletir também na vida matrimonial. Muitos problemas que acontecem na constância da vida matrimonial têm razão de ser por conta desde antes do consentimento. Então a gente vai investigar isso, porque eu quero deixar claro, uma coisa é o matrimônio que fracassou, outra coisa é o matrimônio que nunca existiu. Mas no caso, se a pessoa tem dúvida, todo fracasso no matrimônio, a pessoa deve procurar uma explicação do seu pároco local? Sim, porque o Papa pede que a gente tenha um coração humano, que a gente seja justo, que a gente seja pastor. Se o seu matrimônio fracassou, por algum motivo não deu certo, não logrou êxito, você pode não ter elementos para investigar isso. Então você pode procurar, através das pastorais familiares que o Papa tem pedido, através dos padres, os párocos, vigários paroquiais, fazer esse acompanhamento, fazer esse discernimento, ter essa orientação. Percebendo que existe a fumaça do bom direito, fumus bono iure. Então a gente começa a iniciar a causa, começa a fazer a petição inicial e aí investiga para que possa a gente chegar ao final do processo. Então, o primeiro passo é procurar o pároco da sua cidade, da sua paróquia, conversar com ele e se aí, dependendo da conversa, do diálogo com o pároco, será enviado para a diocese e, se for preciso, a diocese enviará para o tribunal.
Positivo. O padre, que é o pastor próprio, que tem cura de almas, faz esse primeiro acompanhamento, as pessoas sabem que podem ser ouvidas, as pessoas podem ser acolhidas, e aí, dependendo desse acompanhamento, vai procurar a diocese, através da Câmara Eclesiástica, que pode ser estabelecida, de modo que tudo isso vai para o Tribunal Eclesiástico do Ceará, que acontece a sua sede na cidade de Fortaleza. No caso, a dúvida maior tem que procurar o pároco local. Isso. Como eu disse, a dúvida, seja ela, independente do grau dessa dúvida, maior ou menor, pequena ou não, mas assim, se você está numa situação irregular e você quer resolver a sua situação perante Deus e perante a igreja, eu aconselho, eu oriento, procure o seu padre, procure o pároco local, e aí ele vai dar as devidas orientações para que assim a gente possa começar a iniciar o processo de nulidade matrimonial. No caso, é para saber se realmente o casamento foi válido ou não. Isso não é divórcio. Isso não é divórcio, não existe divórcio católico, como eu já falei. A gente vai averiguar se o matrimônio foi válido ou se foi nulo. Se o matrimônio foi válido, a igreja vai dizer que foi válido, mas isso a gente vai investigar, e aí quem quer acusar o seu casamento de ter sido nulo vai ter que provar, e aí vai ter que levantar testemunhas, enfim. É um processo bonito, um processo justo, um processo humano, porque a gente, como eu disse, diante do apelo do Papa, diante do discurso do Papa Rota Romana, no ano de 2014, ele já falava que a gente tem que ser humano, justo e pastor. E nós estamos, seja o tribunal, seja os padres de Câmara de coração aberto, para acolher os pedidos, orientar, acompanhar, discernir e, se for o caso, exará uma sentença que a favoreça o bem dos fiéis e também zele pelo grande patrimônio da igreja, que é o matrimônio, porque o cânon das 60 diz que o matrimônio goza do favor do direito. Para a declaração de nulidade do casamento ser aprovado, demora mais ou menos quantos anos? Bom, na verdade, depende de toda uma logística. A priori, segundo a lei universal, deveria ser em 1 ano, mas em 1 ano, se for tudo muito operante, desde as pessoas, desde os testemunhos e depoimentos, os operadores do tribunal. O problema é que às vezes vai perdendo essa celeridade por conta de que testemunhos, depoimentos que poderiam ajudar acabam não ajudando, e aí vai demandar um pouquinho mais de tempo. Deus abençoe a todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.